Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de João 11, 38, 39 e 40, que diz o seguinte: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus respondeu-lhe: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? O que aconteceu antes, irmãos e irmãs? Jesus e seus discípulos estavam evangelizando a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, na mesma região em que João Batista evangelizava. Em um determinado dia, eles receberam um mensageiro, que lhes levou a notícia de que um amigo de Jesus, chamado Lázaro, estava doente. Mesmo sendo um amigo próximo da família, Jesus demorou ainda 2 dias para ir ver Lázaro. O problema é que, quando Jesus chegou à casa de Lázaro, ele já havia falecido há 4 dias. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, o receberam. Mas, em tom de crítica, disseram que se ele estivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Jesus pergunta então onde colocaram o corpo, e um grupo de pessoas diz: olha, aqui, venha ver, né? E esse é o contexto em que começa o texto que nós lemos. Quando lemos a Bíblia, irmãos e irmãs, é importante a gente ter em mente que estamos diante de um texto que tem mais de 2000 anos que foi escrito. Escrito numa cultura que não existe mais e numa língua que não existe mais. Isso significa que precisamos conhecer minimamente a mentalidade cultural e religiosa da época para termos uma compreensão mais fiel do texto. Por exemplo, como lemos e como entendemos o versículo 38? Jesus chega numa caverna, numa gruta, tem uma pedra na entrada e ele manda tirar a pedra. Bom, mas para a cultura da época, a pedra que fecha a entrada da caverna simboliza o aspecto definitivo da morte. A pedra separa 2 mundos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Quando Jesus manda tirar a pedra, ocorre uma mudança de paradigma relacionada à morte. Com a retirada da pedra, desaparece a fronteira entre mortos e vivos. Simbolicamente, essa pedra pretendia pôr um ponto final à existência humana. Dessa forma, ela ocultava a presença da vida na morte. Mas Jesus, com sua atitude, quer mostrar aos presentes que existe sim vida na morte. Quando lemos o versículo 39 e o 40, também nos chama a atenção e interpretamos à nossa maneira a atitude de Marta, né? Senhor, já cheira mal. Já fazem 4 dias. E Jesus diz para ela: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Por que Marta chama a atenção para o 4º dia? Todos os judeus ali presentes acreditam na ressurreição, que acontecerá no último dia, de acordo com Daniel 12. Mas Marta, Maria e os demais presentes
acreditam que estão diante de uma situação irreversível, que é a morte de Lázaro. Por isso ela diz, já fazem 4 dias, já cheira mal, não tem mais solução. Por que o Senhor quer tirar essa pedra? Um outro detalhe que é importante a gente conhecer é que, na época, existia uma crença entre os rabinos de que durante 3 dias o espírito do morto ficava pairando próximo do corpo, tentando entrar novamente no corpo. Até o 3º dia existia a possibilidade do morto reviver. Mas no 4º dia, o corpo começava a se deteriorar. O espírito, então, olhava para o rosto do morto e via a decomposição do corpo. Então, depois do 4º dia, que o camarada estava morto, não havia mais esperança. O morto estava definitivamente morto. O espírito, então, ia embora e deixava o corpo. Ora, as palavras e atitude de Marta deixam claro que ela não acredita que Jesus possa fazer algo para mudar a situação. E por isso ela tenta impedir Jesus de tirar a pedra. Para ela, é impossível Jesus intervir na morte do irmão. Jesus olha para ela e a repreende. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Porque Jesus tinha tido uma conversa antes com ela. E ela disse que realmente acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Jesus repreende Marta, irmãos e irmãs, não porque o milagre que ele irá realizar dependa do exercício da fé de Marta. Ele repreende Marta para que ela veja Deus agindo naquela situação. E para isso, Marta precisa pensar somente em Deus. Ela precisa parar de pensar no problema em si. Essa mudança faz toda a diferença quando se quer ver Deus agindo em nossas vidas, em situações limites, como essa que Marta está vivendo. Marta precisa mudar sua atenção, o seu foco, para o poder de Deus. Porque somente assim ela poderá ver o milagre que Jesus irá realizar. Às vezes, irmãos e irmãs, nos comportamos como Marta em relação ao agir de Deus em nossas vidas. Em muitas situações, enxergamos mais o problema que estamos enfrentando do que o Deus em que cremos, que é o Deus do impossível. Assim como Marta, afirmamos crer no poder de Deus, mas o negamos na prática. Muitas vezes nós não permitimos que ninguém tire a pedra da entrada da nossa caverna, do nosso problema, porque já perdemos a esperança e deixamos de acreditar em milagres. Assim como Marta, agimos de forma pragmática e racional e nos esquecemos da dimensão espiritual da fé. Por isso Jesus diz que se ela crer, verá algo extraordinário, algo maravilhoso, algo que está além do lógico, além do racional. O crer ao qual Jesus se refere significa nos jogar sem reservas nos braços de Deus e deixar Ele agir em nossas vidas, em nosso problema. Afinal, irmãos e irmãs, não podemos esquecer que a fé é certeza e prova. A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1.
Se você está vivendo uma situação semelhante à de Marta, este é o momento para você ver a glória de Deus em sua vida. Jesus mandou, e eu já tirei a pedra da entrada da caverna, da entrada do seu problema. E agora você pode ver com clareza como Deus está agindo em sua vida, como Deus está solucionando o seu problema. No entanto, 4 atitudes você tem que tomar. Primeira, deixar de olhar as circunstâncias. Parar de ouvir o que os outros dizem. Muitas vezes, o que nos falam nos desestimula e diminui a nossa fé e a nossa confiança em Deus. A terceira coisa que você tem que fazer é focar a sua atenção na graça, no poder e no amor de Deus. O amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por você e que não vai abandoná-lo em nenhum momento. Ele está aí com você, no mesmo barco, no meio dessa tempestade que você está enfrentando. A quarta atitude que você tem que tomar, irmãos e irmãs, é acreditar, crer que Deus quer realizar o milagre em sua vida. Por mais impossível, por mais irracional que ele pareça, Deus quer agir. Quer que você veja. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém.